Vamos juntos adorar o Rei Jesus. Aleluia! Vamos declarar. E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. A tua presença me enche de amor. A tua presença me enche de amor. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quando estou no teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Eu te amo, eu te amo e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo e eu te amo, meu Senhor. E a tua presença me enche de amor. 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 Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, eu te amo e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo e eu te amo, meu Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, te amamos. Te amamos, Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo
tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra sufocar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Declare bem forte. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu
Boa noite, graça e paz a todos. Obrigado você que está nos vendo, nos assistindo esta noite. Muito obrigado, que seja bênção na sua vida. Eu quero agradecer por você ter aberto a porta da tua casa para que nós possamos entrar e nós compartilharmos uma palavra, estarmos em comunhão, mesmo você distante, mesmo você longe, mas eu quero que você, através dessa palavra, seja transformado por Deus. É isso que eu espero, né? E eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou ao meu coração. Se você está com a Bíblia, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo. Romanos, capítulo 12, no verso 11. Diz assim a palavra de Deus: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Amém, queridos? Esta palavra é uma palavra que mexe conosco. É uma palavra que fala ao nosso coração. E o apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esta palavra é para todos aqueles que têm um compromisso com Cristo. E eu quero falar, queridos, essa noite, para você tem um compromisso com Cristo. Você tem um compromisso com Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, louvado seja Deus. Então essa palavra é para a igreja hoje, é para mim, é para você. E no capítulo 12, fala como deve ser o nosso comportamento como cristão. Depois você pode estar lendo o capítulo 12 inteiro. E exclusivamente nesse verso 11, que nós acabamos de ler aqui, esse verso 11, ele nos exorta a como ter essa atitude, a como nós nos comportarmos como cristãos. Então, só esse verso aqui, queridos, que nós acabamos de ler, aqui em Romanos capítulo 12, verso 11, já é um alerta. Nós estamos na igreja não para sermos servidos, e sim para servirmos. Tanto as pessoas como também ao Senhor. Nós estamos aqui com esse intuito de servir ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Ele mesmo, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essas são as palavras de Jesus. Então, queridos, nós somos aquelas pessoas que estamos aqui depois de Cristo, depois dos seus discípulos. Então nós estamos aqui para servir. Isso para mim e para você é uma convocação. Mas qual é a maneira que nós temos que servir? E aqui o verso 11 ele diz para nós: trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Então esse deve ser o nosso comportamento, essa deve ser as nossas atitudes. Trabalhe com entusiasmo, e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Servir o Senhor com fervor. O que significa? É uma maneira diferente. Não de qualquer jeito, mas com intensidade, com responsabilidade, com entusiasmo e sem preguiça. É isso que está dizendo o verso 11 para nós, essa noite. Então, com isso, nós podemos entender que Deus não nos chamou apenas para estar na igreja. Você pode falar, pastor, mas eu já estou na igreja, já frequento a igreja, é melhor do que nada. Sim, queridos. Mas eu quero falar para você que só isso não basta. Deus, Ele nos chamou para sermos igreja. Então, o ser igreja é um ato contínuo, é para sempre. Mesmo com o templo fechado, mesmo com a casa de Deus fechada. Mas você é igreja, você é a igreja, a sua família é igreja.
Então é um ato contínuo, mesmo o templo estando fechado. Nós somos a igreja. Então, o nosso chamado é ser igreja. E ser igreja inclui serviço. E nessa reflexão aqui, olhando para esse texto, vem uma pergunta para mim e para você. Qual o nosso papel no corpo de Cristo? Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Qual deve ser o nosso papel no corpo de Cristo? Sabe, queridos, isso aqui é meio na contramão do que as pessoas gostam de ouvir, o que eu estou falando agora. Muitas pessoas vão à igreja querendo ouvir o que Deus tem para fazer por elas. Muitas pessoas são assim, procuram uma igreja, um templo, para ver o que Deus tem para fazer por elas. Mas o chamado para nós esta noite é o que nós temos feito por Deus. O que você tem feito por Deus? O que nós temos feito pela obra de Deus? Outra pergunta, para nós refletirmos, como anda o seu zelo e o seu fervor pelas coisas de Deus? Qual está sendo o nosso comportamento, as nossas atitudes, para com a palavra de Deus? E como eu disse, queridos, não é só estar na igreja, mas eu posso frequentar uma igreja e nem assim ter com ela um compromisso. Muitas pessoas frequentam uma igreja e muitas delas não têm um compromisso com a igreja. E dentre essas coisas de Deus está a igreja do Senhor. Então, uma pergunta para nós analisarmos: que tipo de igreja você é? Qual é o tipo de igreja que você é? Qual é a sua temperatura como igreja? Sabe, queridos, é para nós analisarmos hoje, nesses dias que nós estamos vivendo. Porque a igreja, ela está fechada. O templo, as 4 paredes, elas estão fechadas. Hoje eu estou trazendo uma palavra aqui, só está eu, o meu filho e o Lucas. Ela está fechada, ninguém tem acesso aqui. Mas qual é o tipo de igreja que você é? Porque o nosso dia, ela continua. Amanhã você vai acordar, você vai trabalhar. Continuamos o nosso dia a dia. Mas qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa atitude? Com Deus, com a igreja, porque a igreja é você. Não são as 4 paredes, é você, a igreja de Cristo. Muitas coisas estão mudando, amados. Muitos pensamentos, coisas que nós estamos vivendo, e nós precisamos nos adaptar, nos adequar a essa nova realidade. É isso que eu quero refletir com você essa noite. Como deve ser a nossa atitude diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você: nós precisamos ter zelo em congregar na igreja do Senhor. Você pode falar: pastor, mas a igreja está fechada. Mas a igreja é você. Você deve ter zelo por você, pela obra, pelo reino, por Deus. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim a palavra de Deus: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Queridos, o dia está cada vez mais próximo. E há mais de 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito, haviam costumes de alguns deixar de congregar, deixar de estar juntos como igreja, deixar de participar das reuniões do corpo de Cristo. Sabe, queridos, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de evento, eu estou falando sim de congregar. Por isso que diz aqui, não abandone de congregar, como é costume de alguns. E hoje não é diferente, amados.
Isso se torna rotina nas nossas vidas. Abandonar, deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, o que o meu zelo e o meu fervor têm a ver com isso? O que o seu zelo e o seu fervor têm a ver com isso? É simples, queridos. Se a Bíblia diz que é importante congregar, mas eu acho que não é, eu resolvo, eu decido não congregar, então eu estou contra a Bíblia, eu estou contra a palavra de Deus. E se eu estou contra ela, contra a palavra, contra a Bíblia, eu não sou zeloso e também não sou fervoroso. Sabe, queridos, presta atenção, quanto mais longe da congregação, mais frio nós ficamos. Sabe, eu louvo a Deus, queridos, porque mesmo com as portas da igreja fechadas, nós ainda nos comunicamos, nós temos os nossos lives, nós temos as nossas reuniões, nós nos reunimos uma vez por semana, para fazer aquele live tão gostoso. No Tadel também nós ouvimos palavras poderosas, existe a saudade de estarmos juntos, mas nós mesmo assim estamos congregando. E nós não perdemos essa essência, nós não podemos perder essa essência de estarmos juntos, mesmo virtualmente. Sabe, haverá um momento que nós vamos voltar. O templo, a nave, a igreja, ela vai se abrir. Eu não vejo a hora disso acontecer, eu tenho saudades, mas nós temos que matar esta saudade também, juntos, congregando juntos, vendo um ao outro, mandando mensagem um para o outro. É para isso que nós somos chamados, querido, para nós continuarmos congregando, porque não é só congregar na igreja, é nós estarmos juntos, em comunhão, congregando junto, ouvindo a palavra junto, mesmo você na sua casa, eu na minha, ouvindo junto, assistindo junto, lendo a palavra junto, louvando junto, louvado seja Deus por isso. Então não perca essa essência. A nossa proximidade é que promove esse fervor. Ele aumenta quanto mais estamos próximos. Ah, pastor, mas nós estamos distantes, longe. Não, amados, as coisas mudaram hoje. Eu estou próximo de você, você está próximo de mim. Mesmo usando as redes sociais, nós podemos fazer, nós podemos congregarmos. Mesmo você aí, eu aqui, nós estamos juntos, na mesma caminhada. Então o calor humano que exala em nós, contribui para esse fervor. Esse é o calor humano, não somente esse abraço, mas nós estarmos juntos. Isso é o zelo que eu tenho que ter, é congregar na igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, você é a igreja de Cristo, e nós temos que ter esse zelo. Então, não se resume somente à presença, mas a presença sim faz parte. Eu não vejo a hora quando esse templo abrir, nós estarmos juntos novamente, louvando, adorando a Deus. Não que nós não estamos fazendo isso hoje, mas é algo diferente, é uma experiência nova para nós agora, esses meses agora que nós estamos passando por isso, é uma experiência nova, presente, assíduo e pontual. Isso, queridos, é o mínimo de zelo em que, se tratando de congregar na igreja do Senhor, é o mínimo de zelo que nós temos que ter. Presença, assiduidade e pontualidade. É isso que nós precisamos. Ah, mas a igreja não está aberta. Não, você pode estar presente nos lives, você pode estar presente assistindo os cultos, o louvor, a palavra, você pode estar presente, sendo pontual. Então isso não mudou, queridos. Não é porque as portas da igreja estão fechadas, que nós não possamos estar presentes, nós não
possamos ser pontuais, assíduos. Não, nós podemos ser sim. Então, vemos pessoas, queridos, tão zelosas lá no seu trabalho, sempre presente, não perde um minuto, chega na hora certa, é uma pontualidade tremenda, não perde um dia de trabalho. Mas será que eu sou assim na obra e na casa de Deus? Será que nós somos desse jeito? Porque, queridos, daqui a pouco nós vamos abrir a igreja. Será que você vai entrar por esta porta? Eu tenho certeza que sim, eu espero que sim. Ou será que nós seremos somente um ouvinte esporádico, que sempre chega atrasado? Porque a igreja um dia vai abrir novamente, louvado seja Deus, eu creio nisso. Será, queridos, que a pessoa que não tem zelo, a pessoa que não tem compromisso, será que nós somos assim? Essas pessoas que têm essas atitudes? Talvez nós tenhamos que mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E a palavra de Deus, queridos, é clara. Não abandone como alguns estão fazendo. Não abandone. Mesmo o templo não estando aberto, não abandone. Não desista de Deus. Por mais que a sua fé esteja abalada, continue firme. Sabe, queridos, o tempo que passamos aqui na igreja, na obra de Deus, ele é muito pequeno diante do tempo que passamos em outras atividades. É muito pouco o tempo que nós passamos na obra. É muito tempo que nós estamos juntos. Então, vamos ser cada vez mais presentes. Vamos ser cada vez mais assíduos nos lives, nos tadéis. Vamos ser cada vez mais pontuais nos cultos de celebração. Então, nós precisamos de zelo para congregar na casa do Senhor. Você é a casa do Senhor. Você tem que ter zelo por tudo que você é em Cristo Jesus. Então, queridos, preste muita atenção nessa palavra. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Nós somos partes operantes da construção. Somos partes operantes da construção. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, diz assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Paulo aqui está dizendo: eu lancei o fundamento, mas como eu não vou ficar para a semente, um dia eu vou embora, eu vou morrer, outros virão e edificarão sobre aquilo que eu fundamentei, sobre a base, sobre o alicerce, e todos vão continuar construindo sobre a mesma base. Sabe, queridos, a igreja é isso, nós somos isso. Jesus veio, Jesus é a pedra, Ele fundamentou, Ele nos salvou, Ele começou um projeto, Ele fez discípulos. Em cima disso, em cima dessa base, nós temos que dar continuidade. Então, eu quero falar, queridos, que nós somos partes operantes de uma construção. Assim é você. Assim é a igreja do Senhor que está aí. A igreja não parou, mesmo ela estando fechada. Uma igreja construída sobre esta base, a doutrina apostólica, e é sobre ela que nós estamos edificando. Então não deixe de edificar a igreja. Não deixe de você se edificar e edificar os outros, mesmo o templo estando fechado, mesmo a casa de Deus estando fechada, porque você é a igreja.
E no final desse versículo, o apóstolo Paulo ele faz um alerta para nós. Porém, cada um deve construir com cuidado. Cuidado, queridos, isso é zelo, isso é fervor. Será que é dessa maneira que eu tenho edificado a minha vida e a vida dos outros que estão ao meu redor? Então, essa é uma pergunta para mim e para você. Será que você está edificando vidas? Será que nós estamos edificando pessoas? Nós, como cristãos, temos edificado. Sabe, queridos, edificar é construir. Edificar é construir, colocar pedra sobre pedra. Então a Bíblia nos chamou, a palavra, ela está nos exortando esta noite, ela nos chamou para servir. E essa servidão quer dizer a edificação da igreja sobre as bases dos apóstolos. Aquilo que eles construíram lá atrás. Nós somos esse projeto, fazemos parte desse projeto. É nós quem vamos dar continuidade, é nossa responsabilidade darmos continuidade a esse projeto, a essa edificação. Ela não é só minha, ela é sua também. Ela é nossa responsabilidade, edificar. Mas quando nós não temos esse senso de responsabilidade, nós queremos muitas vezes encontrar o edifício pronto. Ninguém gosta de construir. Nós gostamos de encontrar tudo pronto, tudo bonitinho. Então nós ignoramos que nós somos parte, operantes da construção. E Paulo aqui ele foi claro ao dizer que temos que edificar. Eu e você, nós temos que edificar. Porém, cada um veja como edifica. E ele fala com cuidado. A maneira que você edifica mostra se você tem zelo e fervor. A maneira que nós edificamos as pessoas mostra o nosso senso de responsabilidade. Mostra se nós temos zelo pela obra. Como a igreja, querido, seria mais abrangente? Como que a igreja seria mais abrangente, mais atuante, se todos os membros da igreja fossem edificadores? Esse é o nosso papel, é edificar a igreja, as pessoas. Sabe como, queridos, edificar? Cuide de alguém. Discipule, participe, construa, ganhe almas para Jesus e cuide muito bem delas. É desta maneira que nós edificamos a igreja. É dessa maneira que nós edificamos pessoas cuidando de alguém, discipulando alguém. Então, ganhe almas. Ganhe almas para Jesus e cuide muito bem delas. Mas o problema, queridos, que muitos, ao invés de edificar, presta atenção, isso é muito grave. Muitos, ao invés de edificar, derrubam as paredes. Muito ao invés de fazer construir uma parede, derrubam as paredes. Derrubam as paredes que os outros construíram. Derrubam as paredes que os outros edificaram. E aí eu pergunto, quem derruba? Ele é zeloso e fervoroso? Não é, queridos. A Bíblia diz que cada um veja como edifica. Como que você está edificando? Como que você está construindo? Como que nós estamos edificando? Como que nós estamos construindo a partir daquela pedra? A partir de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 8 diz assim: e em outra parte as escrituras sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. O apóstolo Pedro diz que no meio da igreja, uns,
Alguns são pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha para derrubar. Ou seja, tropeçam na palavra e colocam pedra no caminho para os outros também tropeçarem. Muitos são pedra de tropeço. Muitos estão atrapalhando. Muitos, ao invés de edificar, estão derrubando. E quando não edifica, derruba, se torna uma pedra de tropeço. Então, queridos, a realidade que Pedro está apontando aqui, não é no mundo. Não são as pessoas aí desse mundo. É de dentro da igreja. A realidade que Pedro aqui está apresentando, apontando, somos nós, que somos cristãos. Então, essa pergunta é para mim e para você essa noite, presta atenção. Eu tenho sido um edificador ou uma pedra de tropeço? Eu tenho feito pessoas caírem no chão e quebrarem a cara? Ou eu tenho ajudado a levantar pessoas? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa atitude? Como que eu e você somos identificados? Como pedra de tropeço que derruba as pessoas? Ou como edificadores que ajudam as pessoas a se levantarem? Então, queridos, há muitos níveis de serviço. Nós podemos servir a Deus de várias maneiras. Mas nem todo serviço é lá fora e nem todo serviço é aqui dentro. Hoje nós estamos aí fora, não estamos mais aqui dentro. Então há uma diversidade de serviço aqui dentro e aí fora. Hoje nós estamos aí fora, hoje essa é a realidade. Nós somos a igreja fora da igreja, fora das quatro paredes. E que fervor é esse? Qual é o zelo? Qual está sendo o nosso zelo? Que cuidado nós estamos tendo, queridos? Isso é para nós prestar muita atenção, para nos alertar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, queridos, nós somos parte operantes dessa construção. E o apóstolo Paulo está dizendo, tudo faço por causa do Evangelho. E a minha finalidade, a nossa finalidade é sermos cooperador com o Evangelho. Então, queridos, nós operamos conjuntamente. Essa é uma pergunta. Nós operamos conjuntamente ou assistimos alguns operarem enquanto ficamos olhando? Será que nós trabalhamos, colocamos a mão na massa? Ou ficamos vendo algum operarem e não fazemos nada? Outra pergunta, queridos. Temos nos envolvido com zelo e fervor no chamado de Deus? Qual é o seu envolvimento? Qual é o nosso envolvimento com o chamado de Deus? Ou eu estou ou eu sou sempre alguém que deseja ser ajudado? Porque tem muitas pessoas que gostam de ser ajudadas, mas não ajudam ninguém. Então são muitas perguntas para nós. Queridos, eu quero falar para você, há um momento de ser ajudado. E depois o momento de ajudar. Eu quero falar para você que você está no momento de ajudar alguém. A própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É a palavra de Deus. Então, o melhor é chegar na posição de ajudar. E não de ser ajudado. Não de receber ajuda. E nós estamos fora hoje das quatro paredes. Nós temos que ajudar as pessoas. Esse deve ser o nosso comportamento hoje como igreja. Ajudar a sociedade, ajudar as pessoas aí fora. Apresentar Jesus para ela. Ah, pastor, mas a igreja está fechada. Não.
Você vai ouvir essa palavra todos os domingos, todas as terças-feiras também no Tadel, tem discipulado, não parou. Tem os lives, nós não paramos. Nós não podemos dar desculpas porque nós não estamos mais na igreja, no templo. Você é a igreja. Você é a casa de Deus. Nós temos que ajudar essas pessoas que estão desanimadas, que não têm mais forças para lutar, que a fé está abalada. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 diz assim: eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Queridos, aqui fala a respeito da ceia, com a irresponsabilidade que alguns participam dela. Ou seja, participam da ceia e não participam da igreja. Participam da ceia, mas não participam do corpo de Cristo. Isso aqui é muito triste, queridos. Mas o pré-julgamento de nós mesmos evitaria muitos prejuízos. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, queridos, comece a julgar a si mesmo. Pare de julgar as pessoas. Porque nós somos bons para julgar os outros. Comece a edificar as pessoas, vida das pessoas. Comece a levantar as pessoas, não ser uma pedra de tropeço. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Presta atenção. Só serve com zelo e fervor aquele que está preparado para a boa obra, se purificando. Nós temos que nos purificar. Nós só vamos fazer a obra de Deus com zelo e fervor aquele que está se purificando. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e que está pronto para fazer tudo o que é bom. Aí vem a pergunta: será que nós temos sido úteis na obra, para lidar com as dificuldades? Será que estou preparado para toda boa obra? Será que nós estamos preparados para toda boa obra? Queridos, julgar a si mesmo e a si mesmo se purificar desses erros. Pare de julgar os outros. Julgue a si mesmo, para que você possa se purificar dos seus erros. Paulo está falando aqui de erros que nós cometemos e praticamos. Então, não há um inocente sequer na face da terra, não há um justo sequer na face da terra, mas esse erro tem que ser reparado por mim. O meu erro tem que ser reparado por mim. O seu erro tem que ser reparado por você. De novo, queridos, julgar a si mesmo e a si mesmo se purificar desses erros. Julgar a si mesmo e a si mesmo se consertar desses erros. Sabe, queridos, eu gosto muito de falar isso. O seu discipulador, ele vai mostrar o seu erro, mas ele não vai reparar o seu erro. Ele não vai consertar o seu erro. E sim você mesmo. É você quem vai reparar o seu erro. Eu vou reparar o meu erro. E o que diz o versículo? É o que diz aqui o versículo: quem se purificar de todos esses erros? Nós temos que nos purificar de todos os nossos erros. Nós temos que nos consertar de todos os nossos erros. E quando você é um pecador, presta atenção, quando nós somos pecadores, é só Deus, Ele pode nos perdoar. Mas Paulo aqui está falando de alguém que já é salvo. Você é salvo, eu sou salvo, nós somos salvos. Só eu posso me purificar, só você pode se purificar. Deus, Ele vai nos perdoar.
O Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E Paulo está falando para quem já é salvo. E se nós somos salvos, nós mesmos temos que nos purificar. Porque toda a purificação já foi derramada com o sangue de Cristo. Ele já nos purificou. E a partir de agora você, nós temos que nos purificar. Nós temos que nos mantermos santos. Nós temos que nos consertarmos a cada dia. E na medida que nós nos purificamos destes erros, dos nossos pecados, nos tornamos um instrumento útil nas mãos de Deus. Você quer se tornar um instrumento útil nas mãos de Deus? Se purifique, se santifique a cada dia. Sabe, queridos, Deus não usa as coisas impuras e estragadas para toda boa obra. Eu quero falar que você é uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Você é o barro na mão do oleiro, deixa Ele te usar. Se purifica, busque mais santidade. Você se prepara para lidar com as dificuldades e a obra do Senhor purificando a sua vida. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Nós nos preparamos para lidar com as nossas dificuldades e a obra do Senhor vai se purificando a sua vida, vai purificando a minha e a sua vida, a nossa vida. Então, queridos, essa é uma pergunta para mim e para você. Qual é a nossa posição? Somos aqueles que ajudam a consertar, presta atenção, somos aqueles que ajudam a consertar ou aqueles que ajudam a estragar? Qual está sendo a minha, a sua atitude? Será que nós somos o foco do problema ou parte da solução? Qual tem sido o nosso comportamento hoje na sociedade? Qual tem sido o nosso comportamento da maneira que nós vivemos? Jonas, ele foi parte do problema. Aí eu quero perguntar para você, você é parte da solução lá na sua casa? Você é parte da solução lá na sua família, no seu trabalho, na igreja, com o seu discípulo, ou você é parte do problema? Isso, queridos, é para nos confrontar esta noite. Então, vamos nos purificar desses erros, para que nós possamos ser úteis. Vamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Talvez muitos não estão sendo usados porque estão sujos. Você parou para pensar? Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele já nos deu todos os talentos necessários. Ele já investiu. Ele já investiu em mim e você o que Ele tinha de melhor. Ele investiu em nós o seu Filho, Jesus Cristo. Só falta nós nos limparmos, nos purificarmos, para Ele nos usar, para Ele usar você, para Ele usar a minha vida. É isso que Ele quer de mim e você nesses dias, queridos. Ele quer te usar. Ele quer te usar na sua cidade, onde você mora, no seu bairro, lá no seu trabalho, na sociedade. Isso é zelo, isso é fervor, isso é o projeto de Deus, a obra de Deus. É a igreja aí, no seu coração, na sua casa, a igreja que você é. Então, queridos, há uma atuação para cada um de nós, no contexto da obra de Deus. Mas nós precisamos ser zelosos, nós precisamos ser fervorosos naquilo que nós fazemos. O último aqui. Quem trabalha pela paz se torna zeloso e fervoroso. Mateus capítulo 5, verso 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. De novo. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus tratará como seus filhos. Quem é chamado filho de Deus? Somos nós. Aquele que trabalha e se esforça pela paz. Se você trabalha e se esforça pela paz, você é chamado filho de Deus.
E ser filho de Deus o torna um pacificador. Você é um pacificador. Você é uma pacificadora. Mas a pergunta que não quer calar: tenho sido um pacificador? Tenho sido uma pacificadora? Queridos, vamos olhar para dentro de nós. Eu lá na igreja, eu lá no trabalho, eu lá na escola, eu lá em casa. Eu tenho sido um pacificador e uma pessoa que promove a paz, ou uma pessoa intragável, briguenta, indesejável? Quem temos sido? E Deus está falando aqui aos filhos essa noite. Pacificadores, pacificadoras. Mas por outro lado, muitos andam na contramão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Queridos, há um alerta para nós. Se ciúmes e contendas estiverem no nosso meio, nos tornamos deste mundo segundo o homem, briguentos, encrenqueiros. Aí vem a pergunta para você: você está promovendo a paz? Nós estamos promovendo a paz por onde nós andamos? Quando alguém fala mal do outro e você ouve, qual é a sua reação? Ei, quando você ouve uma fofoca, aquela pessoa vai lá e fala mal de um amigo seu para você, qual tem sido a sua reação? Você parou para pensar? Sabe, queridos, na carnalidade não há zelo e nem fervor. E muitas vezes nós estamos agindo na carne. Nós estamos levantando contendas ao invés de sermos pacificadores. Ao invés de nós tornarmos filhos de Deus, promovendo a paz, nós nos tornamos filhos das trevas. Isso é muito grave. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Então, queridos, nós fomos chamados na convocação de sermos filhos de Deus. E agora nós temos que andar como filhos de Deus. Ande agora de um modo digno. Ande agora de acordo com o seu chamado, em amor, em humildade, e promova a paz. Queridos, nós temos que promover a paz. Aí vem mais uma pergunta. Eu gosto de ficar perguntando. Estamos nos esforçando para promover a unidade ou somos desagregadores? Será que nós estamos nos esforçando para promover a paz? Ou nós somos aquelas pessoas que desagregam? Quer um exemplo? Jonas. Jonas, ele foi lançado ao mar, porque estava sendo pedra de tropeço para toda a tripulação. Então, qual está sendo o nosso comportamento? Quem sou eu na igreja? Tudo isso faz parte do zelo e do fervor. E você quer, queridos, um recadinho? Vou dar um recadinho. Pare de ser rebelde. Amém? Pare de ser rebelde. Eu quero concluir essa palavra. Sabe, queridos, uma palavra tão simples e tão poderosa. E muitas vezes nós negligenciamos ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Será que nós somos gratos?
por tudo que estamos passando, por tudo que nós estamos vivendo, será que nós estamos sendo gratos? Ou só reclamamos, procurando defeito em tudo? Tudo que encontramos, procuramos defeito. Queridos, quero falar para você que quem é grato, agradece. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Isso é zelo, isso é responsabilidade, isso é fervor. Isso é nós aprendermos a valorizarmos o que temos. Sabe, queridos, a igreja onde você está, onde você frequenta, é a melhor igreja. A casa que você tem é a melhor casa. O carro que você tem é o melhor carro. A moto que você tem é a melhor moto. A esposa que você tem é a melhor esposa. O marido que você tem é o melhor marido, porque foi Deus que te deu. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem nos deu. A sua família é a melhor família, porque foi Deus que te deu. A sua liderança é a melhor liderança, porque foi Deus quem te deu. O teu patrão é o melhor patrão, porque foi Deus quem te deu. O teu discipulador é o melhor discipulador, porque foi Deus quem te deu. Foi Deus quem me deu. Então, queridos, pare de reclamar. Em tudo dai graças. Isso é zelo, isso é fervor. Então não tem nada melhor, porque foi Deus quem me deu, foi Deus quem te deu. E cuidar dessas coisas que Ele nos deu é a minha, a sua função. Como? Com zelo e com fervor. A salvação foi Deus quem te deu. Cuide da sua salvação. A minha salvação foi Deus quem me deu. Eu tenho que cuidar dela. Deus, queridos, Ele nunca vai dar mais a quem não está satisfeito e agradecido. Se você está esperando mais de Deus, comece a agradecer. Comece a se tornar satisfeito com o que você tem. Porque se você não ter um comportamento de satisfação, de agradecimento, jamais Deus vai te dar mais. Então eu não consigo ter zelo por aquilo que eu não aprecio. Comece a apreciar aquilo que você tem. Comece a valorizar aquilo que você tem, porque foi Deus quem te deu. Comece a ter zelo, a ter cuidado, a ter fervor para aquilo que Deus lhe deu. Tenha zelo pela sua salvação, pela minha salvação. Então, o amor com que Deus nos amou deve ser o amor com que fazemos a obra dele. Zelo e fervor. Vamos, queridos, nesse momento difícil que nós estamos passando, vamos mostrar ao mundo que vale a pena passar por tudo que estamos passando. Vale a pena, querido, passar por tudo que você está passando. Vale a pena, sim, está difícil, mas eu vou passar pela glória de Deus. E que o amor de Deus possa guardar o nosso coração. Que sejamos zelosos, fervorosos nas mãos dEle. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora essa noite. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Somos tão gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas mãos. Por tudo que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Deus. Obrigado, porque nós queremos ser úteis ao Senhor. Nós estamos aqui como igreja para servir o Senhor. Nós queremos estar cada vez mais em comunhão, que nós não, Senhor, venhamos a tropeçar, e que nós não também venhamos a nos tornar pedra de tropeço para as pessoas. Nós queremos ajudar um ao outro, a se levantar, a se erguer, e é para isso que nós somos chamados. Nós queremos, ó Pai, ser esta pedra nesta construção, Deus, o alicerce que o Senhor construiu através de Jesus Cristo, através dos seus discípulos, esse alicerce poderoso. Nós queremos agora dar continuidade a esse edifício, a essa construção, Deus. Nós queremos ganhar muitas almas para Ti e cuidar muito bem delas. Pai, guarda as nossas vidas, que a nossa fé jamais seja abalada, mas se porventura for, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nos fortaleça, Deus, nos dê intrepidez, ó Pai,
Que nós possamos, ó Deus, entender que a igreja somos nós e não essas 4 paredes. E que nós possamos levar o evangelho a toda criatura, aquele que não conhece a Ti ainda. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus, o Pai, a comunhão e a doce consolação seja uma realidade na sua vida. Não só hoje, mas pelo resto dela. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Muito obrigado, querida, você que nos ouviu. Sabe, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. E nós somos a igreja, uma igreja viva. Esse deve ser o nosso comportamento. Uma igreja poderosa, mesmo as portas estando fechadas. Mas nós não vemos a hora de nós abrirmos, para nós darmos continuidade nesse projeto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma semana de produção, uma semana cheia de conquistas, para a honra e glória do nome de Jesus. Um abraço, até mais, tchau. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vamos falar a nossa frase de hoje? Eu vivo a intimidade e a abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos as nossas vidas para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu faço parte da família de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado de todo pecado. Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou sempre alegre. Oi, gente! E digam agora bem forte: eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Então, vamos falar de novo a nossa frase de hoje. Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Vamos falar de novo? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Que demais! Hoje vamos falar de como Jesus nos perdoa de todo pecado. E Ele nos ajuda quando somos tentados pelo diabo. Ele entende muito bem o que é sofrer. Ele foi tentado em todas as áreas e nós também somos tentados. E a boa notícia é que Ele nunca caiu. Jesus foi tentado pelo diabo, mas para fazer o quê? Foram várias tentações. Mas uma foi que, como Jesus tinha jejuado por 40 dias, ele estava com muita fome. Então o diabo tentou fazer ele quebrar o jejum antes do tempo. E como que ele venceu essa tentação? Ele venceu declarando um versículo da Bíblia, como sempre. Lembre que a palavra de Deus é a espada que derrota qualquer ataque ou tentação do inimigo. Que demais! Jesus sofreu outras tentações também. Vamos conferir? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus sentiu muita fome. Sabendo que ele estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: "Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus. "Não é só de pão que vive o homem," ele disse, "mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Depois, Satanás levou Jesus ao topo do templo. "Se você é o Filho de Deus, se jogue. A Bíblia não diz que os anjos de Deus virão te salvar?" Jesus usou a palavra de Deus para dar a segunda resposta. "Não ponha à prova o Senhor teu Deus," disse ele, citando a Bíblia de novo.
E finalmente, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou todos os reinos e riquezas do mundo. Tudo isso te darei, disse ele, se de joelhos você me adorar. Vai embora, Satanás, ordenou Jesus. E mais uma vez ele usou a palavra de Deus. Porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Assim que Jesus disse isso, Satanás foi embora. Anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Que demais como Jesus venceu todas as tentações do diabo. Sim, ele foi tentado do mesmo jeito que nós somos tentados no nosso dia a dia. Mas ele nunca caiu. Que demais, né? Jesus nunca pecou porque ele sabia que o pecado separa o homem do Pai. E o pecado destrói a intimidade com Deus. Por isso que ele sofreu tanto quando ele morreu na cruz. Você lembra que ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Foi a primeira vez na eternidade que a comunhão entre Deus Pai e Deus Filho foi quebrado. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Ai, como o pecado é horrível. Eu nunca quero mais pecar. Eu também não, Abraão. Por isso que temos que odiar e fugir do pecado. A nossa intimidade com o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. E não vamos deixar nenhum pecado destruir esse tesouro. Ainda bem que Jesus nos ajuda a não pecar, né? Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos e por isso entende a nossa dor. Uau, será que o Lumi sabe que o pecado é tão perigoso? Vamos ver se o Lumi consegue vencer a tentação de desobedecer a mãe dele. Claudete, o que está fazendo? Olá, estou fazendo uma poça de lama. Ei, cuidado! Você quase sujou minha gravata. Desculpe, Lumi. É que esta lama está tão divertida. Eu também gosto de brincar na lama. Oi, Lumi. Oi, Claudete. O que é isso? Estou só me divertindo nessa poça de lama. E eu gosto muito de brincar na lama também. Mas ele está usando uma gravata nova. Sim, minha mãe me disse que eu não posso tirar, para não deixar sujá-la. Terei sérios problemas se ela ficar suja. Amigos, Lumi deve dizer sim ou não para brincar na lama. Cinti, nossos amigos disseram que eu devo dizer não. Mas sabe, eu ainda quero muito brincar na poça de lama. Jesus sabe que é difícil dizer não ao pecado. Mas ele sempre fez a escolha certa. Será que ele vai me ajudar a fazer a escolha certa também? Claro! Jesus quer que você faça como ele, dizendo não ao pecado. Tudo bem, vou orar então. Deus, me ajude a viver como Jesus e dizer não ao pecado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Lumi, o que você dirá para Claudete? Eu vou dizer não, porque eu quero obedecer minha mãe. Claudete! Ui! Obrigado por me convidar. Mas se eu desobedecer minha mãe, isso é pecado. Eu digo não ao pecado. E deixo a minha gravata limpa. Tudo bem, Lumi. Quem sabe na próxima, quando você estiver sem gravata. Sim! Na próxima, vamos fazer a maior poça de lama juntos. Deixo minha gravata limpa. Deixo minha gravata muito limpa. Posso obedecer minha mãe. Uau, que top que o Lumi obedeceu a mãe dele e não brincou na lama. Sim, a gravatinha dele não ficou suja e é tão bonitinha. Sabe, Jesus morreu na cruz e sofreu aquela horrível separação do Pai para que nós pudéssemos nunca passar por isso. Nunca perder esse tesouro que é a intimidade com Deus.
como Jesus já pagou pelos nossos pecados, a porta para Deus está super aberta para nós. Sim, que demais, né? E se nós pecamos, podemos pedir perdão de Deus e Ele está super pronto para nos perdoar. Isso nos leva ao nosso versículo de hoje. Vamos decorar juntos? Repitam comigo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar o nosso versículo com o Joaquim e a Gizinha. Bom dia, crianças, vem cantar com a Gizinha. Hoje a Gizinha vai cantar. Eu vou cantar, mas só um pouquinho. Agora é a vez dela. Vai lá, Gizinha, hey! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo justo, perdoar os nossos pecados, nossos e pecados, nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu fui no meu mercado e fui comprar uma Bíblia, porque a Bíblia é muito bom e tem versículo. Tem versículo, como por exemplo, João 1:9 é um versículo muito bom. Por isso que eu coloquei nessa canção. Na verdade, não foi eu, foi a Gizinha que fez essa canção. Mas eu falei isso só pra rimar. Tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo pra perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Uau, que versículo top, top, top! Sim, Deus me perdoa se eu peco e eu posso sempre ter o tesouro da intimidade com o Papai do Céu. Isso é maravilhoso! Isso é fantástico demais. Sabe, o pecado não só separa as pessoas de Deus, mas ele pesa muito e deixa as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Por isso que Jesus disse no livro de Mateus que é para todos os cansados e sobrecarregados virem a Ele, que Jesus os aliviará desse peso tão grande. A nossa avó, a pastora Cristina, que é minha xará, compôs uma música direto desta passagem da Bíblia, onde Jesus convida os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Jesus, Ele quer tirar o jugo pesado do pecado e dar um novo jugo leve, um jugo lindo de paz, alegria e amor. Vamos cantar? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que demais! Como é bom descansar nos braços do nosso Papai do Céu. Como é bom saber que os nossos pecados estão perdoados e nem existem mais. E que Deus nos ama e quer sempre estar perto de nós. Que tesouro tremendo isso é! Uau! Achei lindo que Jesus está nos convidando a aprender com Ele. Eu também quero aprender muito com Ele. Eu também. Ele já está nos ensinando a sermos como Ele, mansos e humildes de coração. Eu achei tão lindo que Ele é manso e humilde de coração. Pois é,
Por isso que achamos descanso nele. Sim, e desse tesouro, que é a intimidade com o Papai do Céu, vem a vida que Ele nos dá. Uma vida abundante, repleta de amor, alegria, paz e muito mais. Que Deus fantástico que temos! Uau! É verdade. O nosso Deus é demais. Que tesouro Ele é para nós. Ele nos ama, nos perdoa, nos faz descansar nele e nos faz viver a vida em abundância que Ele preparou para nós. Que demais! Então, vamos falar agora a nossa confissão de fé juntos? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mais uma vez? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus que Ele nos perdoou de todo o pecado e Ele nos dá amor, alegria, paz, descanso e muito mais na vida abundante que Ele comprou para nós com seu precioso sangue lá na cruz. Vamos orar? Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Obrigado pela intimidade que nós temos com Teu Espírito Santo, que é o tesouro maior neste mundo. Te agradecemos pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém, uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouco sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul! Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Uau! Que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter esse tesouro, que é a intimidade com o Espírito Santo. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro é que Deus nos ama. Ele nos criou e quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Mas, aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo. Querido Papai do Céu,
Obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para ti, Jesus. Seja o Senhor o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar sua vida a Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus! Uhul! Você agora também tem o tesouro que a gente está falando, a intimidade com o Espírito Santo! Uhul! Fale isso também para sua mãe, o seu pai, para eles poderem orar com você e te ajudar a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Olha só, já está na hora de ir, que pena! Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Tchauzinho, amamos vocês! Uhul!